Vamos falar de um julgamento. Mais uma vez, eu até olhei aqui o começo do nosso 3 em 1 e falei, ué, mas será que eu estou no roteiro certo? Será que não é a edição de ontem ou da semana passada? Não é. É o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro. Entra no 4º dia, até o momento. Placar de 3-2 a favor de Sérgio Moro. Janaína Camelo vai chegar com as informações a partir de agora. Ela que está acompanhando conosco aqui. Vamos lá. Janaína Camelo, qual é a situação nesse momento? Vamos trazer ela ao vivo. Já está disponível? Vai lá, manda ver. Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no 3 em 1. Julgamento, então, aí entrou no seu 4º dia, né? Quem está votando agora é o desembargador Júlio Jacob Júnior e já tem 2 horas que ele está com a palavra. Então, ele já está no finalzinho ali do seu voto, mas ele já antecipou no início do seu voto que é pela procedência dessas ações aí contra Sérgio Moro. Então, placar, como você disse, em 3-2. 3 votos aí pela absolvição de Sérgio Moro e 2 votos pela cassação do senador. Então, ainda faltam 2 magistrados votar, incluindo o presidente da corte, que é o desembargador Zigurt Roberto Bengtson. Mas, embora ainda falte esses 2 votos, se o próximo voto for pela absolvição aí de Sérgio Moro, então se forma a maioria, né, na corte do TRE do Paraná. Quem é o próximo a votar é o desembargador Anderson Ricardo Fogaça. Ele já disse que gostaria de primeiro ouvir aí o voto de Júlio Jacob Júnior. Então, se Fogaça votar pela absolvição, forma a maioria aí, 4 votos. E aí, então, se encerra esse julgamento. Depois os 2 desembargadores, eles votam, mas Sérgio Moro, por enquanto, ele se livra, pelo menos, desse julgamento no TRE. Lembrando que Sérgio Moro, então, ele responde aí pelo crime de abuso de poder econômico, isso na campanha de 2022, na pré-campanha de 2022, quando ele se lançou pré-candidato a presidente da República, na época, pelo Podemos. Essas ações foram apresentadas pelo PL, pelo PD, que argumentam aí que Sérgio Moro, ele se beneficiou diante dos outros candidatos ao Senado, porque ele acabou gastando mais aí do que os outros candidatos. Os desembargadores que votaram pela absolvição do senador alegam que não há como dizer se Sérgio Moro gastou mais ou menos, porque não há uma média do valor gasto dos outros candidatos, porque a lei não obriga e não exige que esses candidatos prestem contas na pré-campanha. Então, não há como dizer se Sérgio Moro gastou mais. Além disso, eles alegam também que Sérgio Moro é uma figura notória, uma figura pública, popular, e que ele não teria, então, se beneficiado diante dos outros candidatos. E aí, no seu voto, o Júlio Jacob, ele disse o seguinte, que nesse período aí de pré-campanha, Sérgio Moro, ele teve à sua disposição voos fretados, limitados, para percorrer o Paraná com uma equipe de segurança, nas palavras dele, nunca antes vista para um pré-candidato ao Senado no Paraná. Ele citou notas fiscais também que foram assinadas por Sérgio Moro, com gastos em viagens, também com gastos aí para comunicação, para impulsionar sua imagem nas redes sociais. E aí também o desembargador disse que a realidade é que Sérgio Moro teve acesso indistinto e praticamente ilimitado a recursos aptos à recuperação de sua imagem abalada no Paraná por ter tido negado domicílio em São Paulo. Então, ele cita também esse fato que realmente aconteceu. E aí ele alega que Sérgio Moro, então, estava querendo se reaproximar do seu público no Paraná. A gente separou um trechinho do que ele disse quando ele realmente aí afirmou pela procedência dessas ações. Vamos ouvir. A quebra da igualdade advinda do abuso do poder econômico se mostra gravosa, a ponto de se configurar razão para a procedência da ação, não apenas pela utilização dos recursos, mas pela impossibilidade de acesso dos demais pré-candidatos a verbas idênticas. O desembargador disse ainda que não se pode afastar aí o caso de Sérgio Moro do caso da ex-senadora Selma Arruda, que ela foi cassada em 2019 pelo crime também de abuso de poder econômico na pré-campanha de 2018. E ele diz que nesse caso é precedência sim, porque ele diz que estão se tratando das mesmas questões jurídicas, que a relação entre as causas está bastante clara, com pagamentos exacerbados de despesas em pré-campanha para viabilizar disputa eleitoral futura, gastos que acabam desequilibrando o pleito, gerando benefício antecipado para a campanha eleitoral. Então, ele está aí finalizando agora o seu voto, logo depois vota aí o magistrado Anderson Fogaça e em seguida o presidente da corte. Vamos acompanhar para ver se esse julgamento realmente termina hoje. De qualquer forma, o senador Sérgio Moro, ele está mais uma vez acompanhando todo esse julgamento aqui de Brasília, aqui do Senado, exatamente, do seu gabinete, e ele já afirmou que após o julgamento ser encerrado, ele vai sim se manifestar
acertar finalmente. É com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Se tiver alguma mudança, você volta conosco aqui no 3 em 1. E aí, quarto dia de julgamento, como é que vocês entendem que será o desfecho dessa história que já dura semanas, Alangani? Eu acho que o senador Sérgio Moro será absolvido no TRE. É muito difícil rebater o voto do relator. Todos os argumentos que eu vi contrários, Evandro, eles foram argumentos políticos. Agora, quanto mais apertada for essa votação no TRE, é um indicativo de que ele tem menos chances no TSE caso alguém recorra ao tribunal. Por quê? Porque eu entendo que no TRE o julgamento ele é mais técnico e no TSE ele tende a ser mais político, dado o precedente que foi com Deltan Dallagnol. Ganha no TRE, eu acho que perde no TSE. A chance de Moro ganhar no TRE é grande porque falta só um voto para ele conseguir, então, essa questão favorável, né, a permanência dele no cargo. É claro que tem questões de recursos ainda que podem acontecer e devem acontecer em outros tribunais e já a gente vai trazer apuração sobre essa história. Mas, no teu ponto de vista, Luiz Felipe Dávila, pelo menos no Tribunal Regional Eleitoral, Moro deve se safar dessas ações? Deve se safar, deve. Acho que pelo menos um dos juízes agora vai acompanhar o voto do relator, que é um voto técnico, e evidentemente é uma coisa que chama sempre atenção. Uma pessoa da notoriedade do Moro precisa lá gastar muito dinheiro em pré-campanha. Como diz o nosso amigo Piperno aqui, ele é conhecido até pelas araucárias do Paraná. Não é um desconhecido que se lançou na política e precisa gastar muito dinheiro para se tornar conhecido e ter alguma chance eleitoral. Ele já era a figura mais notória no Paraná e uma das figuras mais notórias disputando a eleição naquela eleição de 2022. Então não faz o menor sentido. E até o momento, nenhum rebate técnico em cima do que foi apresentado pelo relator. Portanto, eu entendo que Sérgio Moro será sim absolvido no TRE. Agora, é preciso ver se o PL recorrerá ou não a essa ação. Eu duvido que o PL vai recorrer. E se isso não acontecer, pode ser que essa ação morra mesmo no TRE e aí não aconteça o que o Alangani estava projetando aqui, que tem como propriedade aqui ir ao TSE e no TSE ali poder reverter o voto, como foi o caso de Deltan. Luiz Felipe Dávila dando spoiler aqui. Já a gente vai entrar nessa história do PL também e também dos outros partidos que movem mais uma ação contra Sérgio Moro, porque foi uma ação movida pelo PL e outra por uma junção de PT, PCdoB e PV. E daqui a pouco a gente vai trazer a apuração sobre isso. Fala, seu Gustavo Segré. Quando você vê que 2 desembargadores coincidentemente foram os colocados pelo presidente Lula, aí você observa, então não é tão técnico, porque eu acharia técnico e vamos aguardar os próximos 2 que faltam, né? Se algum desses 2 desembargadores votam a favor da cassação, então meu comentário foi totalmente inadequado, porque não teria um viés político. E se passaria a ter um conteúdo técnico. Mas o curioso é que até agora, as únicas 2 pessoas, juízes, que votaram a favor da cassação são os 2 ministros que foram colocados aí pelo governo. Então isso gera uma sensação ruim, porque a lei deveria ser única para todos. Não é quem te colocou ou o que você espera dessa pessoa que você colocou. E aqui fica meio claro que a questão técnica, muito bem colocada pelo primeiro desembargador, que defendeu a inocência do senador Moro nessa causa, então estaria sendo desconsiderada. Por quê? E porque temos que votar a favor da cassação. E é uma sensação muito triste, porque a justiça tem que ser justiça independente de quem seja votado. De novo, sempre uma venda nos olhos para não ter ideia de quem está sendo julgado. Isso deixa uma transparência que hoje estamos vendo cada vez menos. Anderson Fogassi e Sigurd Bendtson, né, que é o presidente ali do Tribunal Regional Eleitoral, se comprometeram a entregar os seus votos completos hoje. Então, a gente deve ter um resultado sobre esse julgamento de Sérgio Moro. Agora, Jacob Júnior, ele disse ali que ele encontrou uma série de gastos mas muito longe de acesso a qualquer um dos que possam ser chamados de candidatos médios. E avalia que houve uma utilização indistinta e desmedida de recursos públicos, falando sobre a questão do táxi aéreo,
que foi utilizado por Sérgio Moro, então, durante a campanha, aquilo que foi mencionado ali pela Janaína Camelo. Para onde você acha que caminha a partir dessa opinião que foi dada pelo Jacob, pelo desembargador Jacob, hein, Fábio Piperno? Então, Evandro, como eu venho dizendo sempre, junta a pré-campanha pelo Podemos com a campanha dele para senador lá no Paraná, é uma mistura absolutamente grotesca. Parece uma vitamina de argumentos, né? Que você pega um pouco de abacate, um pouco de melancia, um pouco de laranja, coloca junto, bate, mistura com leite e sai lá uma vitamina. Só que um julgamento de uma ação como essa não pode ser assim. Veja, a questão é se o Moro, enquanto candidato a senador pelo Paraná, ele cometeu algum tipo de abuso de poder econômico daqueles previstos em lei. Então, por exemplo, se a campanha dele gastou demais, se usou recursos, por exemplo, de empresários, recursos não previstos em lei, se ele gastou, sei lá, o dobro, o triplo dos concorrentes. Então, veja, tudo isso pode ensejar uma condenação. Agora, é preciso que se demonstre, então, que esse tipo de excesso ocorreu. Mas, se basear apenas no fato de que ele foi pré-candidato a presidente, gastou demais e tal, supostamente gastou demais, e que por conta disso ele pode ser cassado, ora, veja, já citaram o Segre, ontem citou o caso do Eduardo Leite, que a gente falou aqui outro dia, e eu sempre vou olhar para o futuro em relação a isso. Imaginem se em 2006 Eduardo Bolsonaro se candidata a governador de São Paulo. Aí Eduardo Bolsonaro chega à conclusão de que não tem votos para isso e resolve de novo ser candidato a senador, porque serão 2 vagas. Haddad, pré-candidato a presidente, acaba fazendo a mesma opção. E aí? Vamos caçar as candidaturas dos 2? Então, gente, vamos tomar cuidado, porque esse julgamento vai inaugurar uma jurisprudência. O tiro pode sair pela culatra para alguns, que foi... Não, eu queria até fazer um complemento no argumento do Piperno, que é ótimo. É o seguinte, imagina se não sai a maioria, sai a proporcional. Ele carrega mais 3, 4 deputados com ele, porque se ele tiver uma votação extraordinária, ele ainda vai eleger mais uns 3 ou 4 junto com ele. Então, agora a estratégia daqui para frente é ameaçar lançar alguém para majoritário, fica famoso e tal, e aí você lança candidato a deputado. E aí o que acontece? Vai ter uma votação estrondosa e aí elege mais 3 ou 4 junto com eles. Então, assim, agora, é uma coisa inacreditável isso. E outra coisa, o voto que acabou de ser dado, esses aviões que ele está dizendo assim, e se for usado na pré-campanha da presidência da República, ele pode ter ido ao Paraná quantos ele quiser, que era importante. Como é que isso implica na campanha de senador? É o que o Piperno falou, é misturar 2 coisas que não tem absolutamente nada a ver. É hora da gente julgar se Sérgio Moro gastou demais ou não na pré-campanha do Senado no Paraná.